Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? É sempre um prazer imenso interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estamos aqui para fazermos mais uma transmissão. Dessa vez, nós iremos falar sobre uma passagem que tem sido muito mal interpretada por aí. Muitos pregadores têm pegado essa passagem fora do contexto para reprovar o estudo teológico, para reprovar a profundidade, no estudo bíblico, no estudo da teologia. Então, muitos pregadores têm pregado por aí afora. E essa passagem está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que diz: o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então veja, 2 Coríntios 3, 6. Será que essa passagem aqui está se referindo ao estudo? Está se referindo ao estudo da teologia? Ou essa passagem está se referindo também ao estudo secular? Então é um perigo quando pegamos um texto fora do contexto. Eu já tinha dito aqui em vídeos anteriores que um texto sem contexto é um pretexto para uma heresia. Então é um perigo quando isolamos o texto e tiramos do seu contexto. Então, quando lemos um versículo, nós temos que ver os versículos anteriores e temos que ver os versículos posteriores, ou seja, os versículos que seguem, para que possamos compreender todo o contexto. Então veja, se formos analisar em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, vamos ver o seu contexto, percebemos claramente que o apóstolo Paulo não está falando aqui da teologia. Então a letra que ele está falando aqui, a letra que mata, é a letra da lei mosaica, em contraste com o ministério do Espírito, que é a nova aliança, que é o Novo Testamento que se refere aqui. Então veja, vamos entender aqui. Então a letra que mata é a letra da lei. Vamos ver. Vamos ver aqui do versículo 5, que diz: não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de sermos ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. A letra, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte gravado com letras em pedra, então veja, quem é o ministério da morte? Qual é o ministério da morte se referido aqui? E se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos da face de Moisés por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aqui nós vemos claramente que ele está fazendo o contraste entre a lei mosaica e a graça. Amém? Então não há nenhuma dificuldade aqui quando vemos todo o contexto. Então vejam, meus amados, então a letra que mata aqui é a letra da lei, que condenava à morte o pecador. É isso, meus amados irmãos e irmãs. Vamos lá agora para a segunda carta de Paulo a Timóteo, para nós compreendermos que o estudo das Escrituras não mata. Certo? Vamos ver lá. Primeiro vamos aqui, 2 Timóteo 2,15, que diz: procura apresentar-te a Deus. Olha o que Paulo diz a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Como eu posso manejar bem a palavra da verdade se eu não estudá-la? Veja como é importante. Então Paulo incentiva o estudo das Escrituras. Vamos aqui para 2 Timóteo, ainda na carta de Timóteo, 2 Timóteo 3, 16, o versículo 15 do capítulo 3, 2 Timóteo 3, vamos ler do 15 ao 16. Ele diz a Timóteo: e que desde a tua meninice, algumas traduções está desde a infância,
Sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, o versículo 16 diz, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então veja que Paulo mostra aqui de maneira clara, né, que desde a tua infância, da tua meninice, sabe as sagradas letras. E quais eram as sagradas letras? As letras das Escrituras. Amém? Que o conhecimento das Escrituras nos levam a compreender o plano salvífico em Jesus Cristo, que é capaz de nos salvar. Então veja, meus irmãos, é um perigo quando escutamos alguns líderes que não têm um conhecimento íntimo com a palavra de Deus, que não têm um conhecimento profundo com a palavra de Deus e que pregam heresias por aí, desviando os fiéis da verdade. Então veja, gente, a teologia não mata. O estudo das Escrituras não mata. Então precisamos entender. Então, como eu já tinha dito a vocês, veja todo o contexto da passagem em questão, para não sair por aí criando heresias e dizendo que a Bíblia está dizendo uma coisa que ela realmente não está dizendo. Então, meus amados, fica aqui uma questão esclarecida aqui, que Deus possa abençoar todos vocês, que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.